Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo em casa, bonitinho? Ótimo! Pessoal, essa é uma experiência nova para vocês e também para mim. Então, por favor, tenham um pouco de paciência quando estivermos fazendo então essa experiência de uma aula virtual, tá ok? Muito bem. Qual que é o nosso assunto? O nosso assunto é astronomia. O que é astronomia? É o estudo do universo, o estudo dos astros, estudo do cosmo. Lembrem que nós estudamos qual a origem desse cosmo. Então existem várias teorias e a teoria principal científica é a teoria do Big Bang, ou seja, da grande explosão. A teoria onde o universo surge a partir da grande concentração de massa que se expande. E isso os cientistas observam até hoje, a expansão do universo. Todo está se expandindo, as estrelas, os planetas. Portanto, se a gente fizer um retorno, nós vamos voltar então a um único ponto inicial, que teria sido então a grande explosão. A partir dessa primeira explosão, formou-se então uma imensa nuvem de gases e poeira cósmica. E essa poeira foi se acumulando, se juntando com os gases, formando imensas bolas gasosas, que nós chamamos hoje de estrelas. E essas estrelas se organizaram então em imensas galáxias, e cada estrela, a partir dela, gases da própria estrela, formaram então os seus sistemas de planetas, que ficaram orbitando, girando em volta dessa estrela. Não foi diferente com o nosso Sol. Nosso Sol, isso aconteceu aproximadamente há uns 4 bilhões e meio de anos, a formação do Sol. O Big Bang aproximadamente há 13 bilhões e meio de anos. O Sol então é bem mais recente. E formou-se então aquilo que nós chamamos do nosso sistema solar. Muito bem. Vamos entender uma coisa. Tudo no universo está muito, muito, muito longe uma coisa da outra. Então, para nós, aqui, seres humanos na Terra, observando o céu, vemos pontos luminosos, as estrelas. Imaginamos às vezes que elas estão próximas, mas não, elas estão a milhares de anos-luz. O que é um ano-luz? É o tempo que a luz demora e percorre então um espaço durante um ano, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então é uma distância aproximadamente de 9 trilhões de quilômetros. Então, um ano-luz, 9 trilhões de quilômetros. Então, quando falo em milhares de anos-luz, as estrelas estão muito, muito distantes. Muitas estrelas nem sequer existem mais, devem já ter apagado, mas nós continuamos a ver a luz que chega delas. Ok? Assim como a luz do Sol. A luz do Sol saiu, a luz que eu olho para o céu e vejo o Sol, ela saiu do Sol 8 minutos antes. Ela levou 8 minutos percorrendo o espaço até chegar na Terra. Tá ok? Muito bem. Então essas grandes distâncias são medidas em ano-luz. Fica mais fácil da gente falar em quilômetros, senão vamos falar em números muito, muito grandes. Muito bem. Formou o nosso sistema solar, atualmente com 8 planetas, em ordem de afastamento do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, que são chamados de planetas rochosos. Muito bem. Depois nós teríamos lá o cinturão de asteroides, que provavelmente foram formados pela colisão de planetas já no começo da formação do sistema solar. Depois viriam os grandes planetas gasosos, Júpiter, o maior deles, Saturno, que é o planeta dos anéis, Urano e Netuno. Depois ainda tenho
alguns planetoides, né, que nós chamamos também de plutóides, que são planetas de tamanho muito pequeno, não são considerados planetas porque eles têm até uma órbita irregular. Órbitas é o caminho que os planetas fazem em volta da estrela, ou seja, aquilo que nós estamos girando, né, o movimento de translação. Estamos girando em volta, então, da estrela, no nosso caso, o Sol. Quanto mais perto, menor esse movimento, menor o tempo. Quanto mais afastado, maior o tempo. Por exemplo, Plutão leva 247 anos terrestres para dar uma única volta em volta do Sol, para verem como ele está longe. Muito bem. E o ser humano sempre se interessou muito pelo céu e pelos fenômenos astronômicos que ele observava por muito tempo somente a olho nu. E mesmo assim, muitos estudiosos do passado conseguiram estabelecer calendários, conseguiram estabelecer contagem de tempo através da simples observação, né, das estrelas, do Sol também durante o dia. E aí o que acontecia? Essas estrelas serviram por muito tempo como orientação do homem nas suas viagens, seja através do mar, seja através de camelos ou caravanas. Então ele se orientava pelas estrelas, sempre a oposição das estrelas no céu. Essas estrelas formando, às vezes até imagens que nós olhamos, chamamos de constelações. Então elas foram a orientação do homem por muito tempo. Hoje não, hoje tem GPS, né? Hoje não precisa mais se orientar por estrelas. Muito bem. Depois, Galileu aperfeiçoou um instrumento que ele foi chamado de luneta, que foi o primeiro telescópio, ou seja, um aparelho que aproxima as estrelas. Com isso eu posso observar detalhes da Lua, detalhes de outros planetas. E esses telescópios foram sendo aperfeiçoados até chegar em tamanhos gigantescos. E hoje nós temos telescópios diretamente na órbita terrestre, fora da Terra, onde nós não temos nem poluição, nem luminosidade que atrapalhem a observação. Com isso, obtemos imagens maravilhosas, como por exemplo as imagens do radiotelescópio Hubble, que está para ser desativado, inclusive, porque ele já é bem antigo. E hoje nós temos outros, como Galileu e outros, que são bem mais modernos. Se vocês quiserem, entrem na internet e vocês vão procurar pelo Hubble, pelo Galileu, vocês vão ver imagens maravilhosas que eles tiraram, né, de pontos muito, muito distantes da Terra. Muito bem. Depois que o homem observou, ele sempre quis chegar no espaço. No começo chegamos ao espaço através do quê? Da ficção científica. Então, escritores como Júlio Verne, criando personagens, inclusive como Flash Gordon e outros, onde o homem visitava o espaço, só que tinha uma noção muito diferente do que é realmente o espaço. No espaço não tem matéria, no espaço não tem som. Isso nós fomos descobrir depois. Então, nós tínhamos que chegar no espaço. Como que nós chegamos no espaço? Na década de 50, através então dos primeiros foguetes. Lembra que eu contei para vocês? Foguetes. Na época nós tínhamos então o quê? Uma guerra fria, uma corrida espacial entre a União Soviética e os blocos, os países associados aos Estados Unidos, Inglaterra, França, que queriam chegar primeiro ao espaço. Quem ganhou os primeiros rounds foi a União Soviética, mandando o primeiro satélite, o Sputnik, depois mandando o primeiro animal, a cadela Laika, que infelizmente faleceu, depois o primeiro homem no espaço, que ficou 1h30 girando em volta da Terra, depois pousou, chamado então de Yuri Gagarin. Os Estados Unidos ficaram inconformados e correram atrás também, mandaram astronautas para o espaço por pouco tempo, mas na época o presidente Kennedy falou assim, nós vamos chegar na Lua.
onde ele iniciou então um projeto chamado Projeto Apollo. E o Projeto Apollo, se utilizando da tecnologia, conseguiu então chegar na Lua. Vou mostrar para vocês o foguete com que aconteceu isso aí. Esse é o foguete Saturno V. Lógico, esse é só um modelo do foguete Saturno V que levou o homem até a Lua. O primeiro homem a pousar na Lua chamou-se então Neil Armstrong. Foram vários projetos, vários foguetes desses que subiram, 12 foguetes, se não me engano, e foi a Apollo 11 que chegou até a Lua, e de onde desceu Neil Armstrong, e com isso conquistamos um pedaço do espaço, apesar que a Lua está muito perto. Depois disso, o homem não conseguiu chegar em nenhum outro lugar mais longe. Sempre ficamos em volta da Terra, através da formação de laboratórios espaciais, onde os astronautas fazem várias experiências, e mandando sondas, que são naves não tripuladas, não tem pessoas, para diversos planetas, fotografando esses planetas e fazendo uma série de análises. Pousamos robozinho em Marte, que analisa o solo de Marte, analisa o ar de Marte. E com isso, então, estamos acrescentando conhecimento para um dia mandar uma missão tripulada, com pessoas direto para Marte. E quem sabe um dia, se desenvolvermos naves muito mais rápidas que as atuais, a gente consiga chegar então em outros sistemas solares, em outras estrelas. Quem sabe até a gente pode colonizar um outro planeta, deixando um pouco essa Terra respirar novamente, e com isso melhorar o meio ambiente, né? Claro, estamos falando ainda de ficção, como vocês devem saber, existem várias. Olha, ficção científica são naves de ficção. Existem Star Wars, Star Trek, e todos eles, então, ainda não existem, não conseguem fazer essa velocidade que na ficção científica as naves conseguem atingir. Tá bem? Bem, a Terra é um planeta privilegiado, porque nós temos condições onde apareceu a vida, que não existem em outros planetas. Por exemplo, a nossa distância do Sol, fazendo com que a Terra não seja nem muito quente, nem muito fria. A nossa velocidade de rotação faz com que o planeta não fique gelado demais, nem quente demais. É muito rápido, 24 horas, nós estamos então recebendo calor por igual, e a noite também é por igual. A presença de água em abundância, a presença de oxigênio na nossa atmosfera, a presença de solo para que as plantas possam crescer, os gases estufa, gás carbônico, em quantidades pequenas que produzem um efeito estufa, que mantém o calor da Terra numa temperatura agradável. Vênus, por exemplo, tem muito mais gás carbônico, e com isso as temperaturas de Vênus são então muito maiores, passam de 480 graus, quer dizer, a vida seria impossível. Bem, pessoal, isso é um resumo, um pequeno resumo do que a gente viu para essa primeira etapa, antes que a gente entrasse em quarentena. E esse é o conteúdo, então, que vocês vão estudar, que eu estou passando também por aulas para vocês. Conteúdo para a primeira prova, para a P1, que em breve a gente vai fazer. Tá ok? Enquanto isso, mantenham-se em casa,
lavem bem as mãos sempre, usem a máscara quando saírem, se protejam, para que todos possamos voltar, quando voltarmos, saudáveis na boa. Tá ok? Beijo para vocês.